Apoio Building e Sport Life, suplementos, nutrição e moda fitness. Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Saúde em Boa Forma. E hoje estarei falando para você a respeito do exercício aeróbico feito em jejum. E para não tornar as respostas perigosas ou generalistas, algumas questões devem ser pontuadas. E a primeira é: os exercícios aeróbicos feitos em jejum de fato são efetivos? Sim, de fato eles são efetivos. O que ocorre é que, devido à baixa demanda de glicogênio hepático que nós temos quando acordamos, a primeira fonte de energia, então a energia primária, seria a utilização de gorduras. Alguns artigos científicos comprovam que durante esse tipo de exercício nós temos na corrente sanguínea uma grande produção ou circulação de ácidos graxos livres e também glicerol. Agora, outro ponto, é ele efetivo, ok, mas efetivo para quem? É importante ressaltar que esses exercícios são efetivos apenas para indivíduos treinados, pois estes têm grande capacidade de armazenamento de glicogênio hepático e também muscular, diferente dos indivíduos destreinados que teriam uma capacidade apenas de armazenamento de glicogênio hepático. Os indivíduos destreinados, portanto, utilizariam rapidamente ou esgotariam as suas fontes de glicogênio hepático e aí sobraria para a proteína contrátil, ou seja, para a proteína muscular. Nesse caso, ao invés de perda de gordura, você estaria perdendo músculos, o que não é nada interessante para os resultados de trabalho. Na balança você sentiria resultado, mas a sua composição corporal seria desastroso. E daí vem outra pergunta: qual seria esse exercício aeróbico ideal no caso de fazê-lo em jejum? Bom, a sugestão são caminhadas com intensidades moderada ou alta. Você pode utilizar como referência a sua frequência cardíaca, 65 ou 75% da sua frequência cardíaca máxima. Para isso você pode consultar o seu professor ou buscar nos nossos arquivos anteriores, onde eu já mostrei esse cálculo para você. É interessante ressaltar que, mesmo que você seja um indivíduo treinado, fazer exercício aeróbico em jejum em alta intensidade, além de causar catabolismo muscular, ou seja, fazer com que você perca a sua musculatura, utilize ela como fonte de energia, você também pode entrar em estado de hipoglicemia, e isso pode provocar inclusive desmaios. Outro questionamento que as pessoas geralmente se fazem é: professor, eu não estarei perdendo muita massa magra mesmo que eu seja um indivíduo treinado? Bom, a resposta é simples. Desde a década de 80, muitos bodybuilders famosos utilizam esse tipo de trabalho em sua rotina de treinamento e não demonstram grandes perdas. Além do mais, artigos científicos recentes mostram a efetividade desse tipo de trabalho e mostram que, bem nutrido, se você realmente for um indivíduo treinado, as perdas não ultrapassam um percentual de 15%, tendo um mínimo de 5% de perda, o que é muito pouco. Caso você queira diminuir ainda mais esses riscos de perda de massa muscular ou de utilização dela como substrato energético no seu exercício, a minha recomendação é que você faça utilização de aminoácidos ou de proteína isolada antes e depois da sua atividade. Mas aí você me pergunta: poxa, professor, mas então não seria mais aeróbio feito em jejum? Pois é, eu chamaria de aeróbio proteico. Talvez daqui a alguns dias vocês passem a ouvir essa expressão. Eu particularmente prefiro esta, inclusive pelos benefícios e pelo resultado. Bom, pessoal, vale ressaltar que essas dicas de hoje são de cunho informativo, o que não significa que você deve se julgar um indivíduo treinado ou destreinado e sair fazendo esse tipo de atividade sem orientação de profissional. Procure então um profissional capacitado, um profissional de educação física. Ele sim estará lhe orientando e lhe preparando para exercer esse tipo de trabalho ou não, de acordo com o seu objetivo ou a sua condição atual. Bem, pessoal, eu sei que esse é um tema um pouco abrangente, com algumas palavras muito técnicas, mas então eu sugiro que você visite aí o link que está no seu vídeo, reveja esse quadro quantas vezes forem necessárias, visite também o nosso canal e assista as dicas de outros quadros, converse com o seu professor, busque informações. E daqui a 15 dias estarei de volta com outras dicas para você em mais um quadro Saúde em Boa Forma. Um forte abraço e até lá!